Fala, meus amores, tudo bem? Vamos fazer os comentários hoje do Enem 2002. A primeira questão é uma questão que fala de chuva e fala que todas as chuvas não poluídas, elas já são levemente ácidas, que elas têm um pH um pouquinho abaixo do 7, mas que em regiões onde a poluição é alta, o pH fica abaixo de 5,5. Aí sim ela é de fato considerada chuva ácida. No exercício, tem uma tabela e traz para nós 4 amostras de 21 amostras no total, coletadas na região de Campinas. E nessas amostras, a gente tem o pH de cada uma. Lembrando que o 7 é o pH neutro, e então quanto mais baixo, mais ácido. Para interpretar melhor, eu coloquei assim, que o 14º dia, a 14ª amostra, que tem um pH 6, ela está menos ácida do que a 8ª, que está mais ou menos ácida, que a 6ª, que está mais ácida de todas. Isso só para interpretar a hora dos exercícios, tá? Então, na questão número 1, da 6ª para a 14ª, ocorreu um aumento de 50% na acidez. Da 6ª para a 14ª, diminuiu a acidez. É a única que está errada. As outras 3 afirmativas estão certas, pois a segunda fala que a 18ª é a menos ácida, de fato, ela já é neutra. A 8ª é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Quando a gente olha a 8ª, ela tem um fator de potencial hidrogeniônico de 10 elevado a menos 5, de acordo com o que o exercício dá pra gente. E a 14ª amostra tem um potencial hidrogeniônico de 10 elevado a menos 6. Então, a diferença entre elas é de 10 casas ali. E a quarta e última alternativa fala que as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas de fato são a 6ª e a 8ª, pois no exercício, na consigna, ele considera chuva ácida somente aquelas abaixo de 5,5. Então, somente essas duas são de fato ácidas. A questão número 2, ela é interdisciplinar, porque ela fala do protocolo de Kyoto, que a gente estuda na ecologia, mas ela fala sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, então tem que ter um conhecimento de geografia para responder, tá? Mas basicamente é um exercício de análise dos dados da tabela. E o exercício diz que no protocolo de Kyoto, os países assinaram um acordo para diminuir a emissão dos gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5%. Só que essa taxa ela é mais branda com os países em desenvolvimento. E o George Bush, ele foi contra isso. Ele falou assim que os custos prejudicariam a economia americana e que o acordo era pouco rigoroso com os países em desenvolvimento. A questão em si, ela quer um argumento que se contraponha à afirmativa do presidente George Bush, tá? Ou seja, o que eu posso falar aqui? George, o senhor está errado, não é justo a gente cobrar o mesmo valor, exigir as mesmas emissões de gases dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. E quando a gente analisa as afirmativas, a C, a D e a E, elas estão corretas referente aos dados da tabela. Porém, como argumento contra o presidente americano, a gente tem a questão letra D. As emissões de gás carbônico nos países em desenvolvimento citados são muito baixas. Logo, não seria justo ser mais rigoroso com esses países. Não seria justo cobrar deles, né, que diminuíssem a mesma porcentagem que os outros países em desenvolvimento devem baixar na emissão dos gases causadores do efeito estufa, ok? Já a questão 3 fala sobre a artêmia, que é um camarão que vive em água salgada e que ela tem a capacidade de realizar a diapausa, ou seja, manter os ovos dormentes. Esses ovos eles ficam dormentes até que fatores climáticos ou alterações ambientais possam subitamente ativar a eclosão dos ovos. A consigna ainda traz que as artêmias possuem alto valor de proteína, ou seja, podem ser utilizadas na alimentação, e são capazes de se alimentar de partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão, ou seja, elas são capazes de filtrar a água. Sendo assim, a questão pede pra gente quais desses fatores abaixo são bons para uma avaliação do potencial econômico e ecológico da artêmia. Primeiro, variação da população de artêmia pode ser utilizada como indicador de poluição aquática. Perfeito. A artêmia pode ser utilizada como agente de descontaminação ambiental, particularmente em ambiente aquático. Perfeito. A eclosão dos ovos é um indicador de poluição química? Não necessariamente. Eu posso ter uma alteração química que leva à eclosão dos ovos, mas
Isso não quer dizer que com certeza teve poluição química, pois uma mudança de temperatura, por exemplo, uma mudança de pH provocada por excesso de algas, por excesso de outros seres naquele ambiente, podem levar à eclosão dos ovos. Então essa questão está errada. E a 4 fala que os camarões podem ser utilizados como fonte alternativa de alimentos por terem alto valor nutritivo. Perfeita alternativa C. Na questão 4, a gente tem uma charge em que o Garfield fala para uma minhoca: você vive debaixo da terra e come porcarias? É isso aí. E o que faz para conseguir comida? Cavo. Isso não é muito glamuroso, mas é assim que ganha a sujeira de cada dia. Na charge, a arrogância do gato com relação ao comportamento alimentar da minhoca do ponto de vista biológico não se justifica, letra A, pois ambos são consumidores e devem cavar o seu alimento diariamente. Veja que na B diz que justifica Garfield ser arrogante, pois o felino possui função superior à da minhoca em uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. É errado, pois ambos são consumidores. Na C, fala que não se justifica, pois ambos são consumidores primários, ou seja, herbívoros, tá errado. A D, então, fala que as minhocas não participam das cadeias alimentares. E a E fala que os vertebrados ocupam o topo das teias alimentares. Nem sempre isso acontece, então a resposta certa é a letra A. Já a questão 5 está falando sobre a água e uma alternativa que nós poderíamos fazer para prevenir a escassez de água. Vejam que explorar leitos, ampliar a oferta de água, captar águas pluviais, importar água doce de outros estados, continua utilizando a água. Então, a única alternativa aqui para prevenir a escassez seria desenvolver processos de reutilização da água. Já a questão 6 é uma questão de bioquímica bem interessante, fala assim, que o milho verde recém-colhido, ele é adocicado. Já o milho verde comprado na feira, ele não é tão doce. Isso porque cerca de 50% dos carboidratos presentes, responsáveis pelo sabor adocicado, são convertidos em amido. E aí vem um passo a passo do que fazer para que esse milho ele não perca o sabor doce. Vejam que fala para descascar, mergulhar em água fervente, resfriá-las e conservá-las na geladeira, ou seja, choque térmico. Quando o exercício fala isso pra gente, na hora a gente já vem a ideia de que enzimas que estão catalisando, enzimas que estão quebrando essa substância, esse carboidrato, estão convertendo em amido. Tá? Então, só o fato de ter falado água fervente e ter tido uma mudança química aqui, a gente já lembra de enzimas desnaturando. Com isso, a gente já chegaria de cara na resposta C. Mas eu quero chamar atenção porque na A ele fala assim: proteínas são convertidas em amido. Proteínas seriam no máximo convertidas em aminoácidos, quebradas em aminoácidos, né? Carboidratos são convertidos em amido. Então, a A tá totalmente errada. A B fala que a água fervente e o resfriamento impermeabiliza a casca e ainda impede a difusão de oxigênio e a oxidação da glicose. Na D, fala que micro-organismos que existem no milho, eles convertem esse carboidrato. Até onde a gente sabe, não existem esses micro-organismos, né? E na E, fala assim que essa mudança de status, né, na quantidade aí de carboidrato e de amido, elas ocorrem espontaneamente. E a gente sabe que na biologia, tanto nas ciências como um todo, né, os eventos que acontecem, gente, eles não são espontâneos. Eles dependem ou de seres vivos, né, ou então de agentes químicos que vão realizar, então, essas mudanças, tá? Então, esse espontaneamente está errado e a resposta certa fica a letra C. Já na questão 7, a gente tem uma contextualização sobre a bioacumulação. Tá falando sobre a quantidade de mercúrio em um peixe chamado corvina, que é um peixe carnívoro que se alimenta de crustáceos, moluscos e pequenos peixes que vivem no fundo do mar. Sempre prestem atenção para os asteriscos que tem e as legendas desses asteriscos. Tem informações importantes. Então vejam que aqui tem uma informação que diz que essa é a concentração natural de mercúrio, característico de local não contaminado. Então dá para ter uma ideia que na Lagoa da Conceição, em Santa Catarina, a corvina ela não está contaminada quando comparada com a Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande e Baía de Guanabara, todas no Rio de Janeiro. Mas independente disso, existe um valor de mercúrio aqui, né? O ideal é que não existisse nada de mercúrio. Por quê, gente? O mercúrio ele se acumula nos tecidos vivos. É isso que a gente chama de bioacumulação. Quanto mais a gente vai comendo, mais vai bioacumulando nos nossos tecidos vivos. Então, o exercício pede pra gente assim: pode-se considerar que a ingestão pelo ser humano de corvinas capturadas nessas regiões
Não compromete a saúde? Não compromete a saúde? Não compromete a saúde? Já eliminei as 3. Deve ser evitada de vez em quando ou deve ser evitada sempre? Pois as concentrações de mercúrio das corvinas ingeridas se soma a já armazenada no organismo humano. Letra E. Perfeita definição, então, de bioacumulação. A questão 8 fala sobre a distribuição da sussuarana, também conhecida como puma ou leão da montanha. Vejam que a distribuição biogeográfica ela é bem grande, bem extensa. E existem características desse felino que podem ser associadas com a distribuição biogeográfica. Então, dentro dessas características, quais são fatores evidenciados pela distribuição biogeográfica, gente? A primeira alternativa fala que essa espécie é muito resistente a doenças. Nós não temos dados suficientes para afirmar resistência a doenças com base em um mapa de distribuição biogeográfica, ok? O que a gente pode afirmar com toda certeza? Que elas são facilmente domesticáveis e criadas em cativeiro? Tô de olho, né? Acho que vi um gatinho. Acho que não, tá certa essa questão. Agora, eu posso afirmar com certeza que elas são tolerantes a condições climáticas diversas, pois elas vêm desde uma região mais fria até uma região altamente tropical e que elas ocupam diversos tipos de formações vegetais. Então, com certeza, a alternativa 3 e 4 estão corretas e justificam essa distribuição biogeográfica. Já a questão 9 fala sobre usinas hidrelétricas e usinas eólicas e pergunta o que esses processos têm em comum. Não provoca impacto ambiental? Provoca sim, em menor quantidade do que outras fontes de energia, mas provocam. Independem de condições climáticas? Total depende. A energia gerada pode ser armazenada? Não pode. A gente não consegue armazenar e estocar energia de hidrelétrica e energia eólica. Elas utilizam fontes de energia renováveis, perfeito, ou elas dependem de reservas de combustíveis fósseis. Errada, a alternativa certa é a letra D. Agora, a questão 10, nós temos aqui uma imagem, foca nela, dá print nela se precisar, pois as alternativas estão do outro lado. Mas eu já vou chamar atenção para as duas questões referentes a essa imagem, tá? Foquem na quantidade de gases, mas principalmente no gás 6, que é o gás oxigênio, que ele surge aqui, ó, aproximadamente 2,9 bilhões de anos atrás, certo? Outra alternativa que vai chamar a atenção é para a quantidade de oxigênio há 2,5 bilhões de anos. Eu fiz uma bolinha aqui, ó. Quando a gente puxa uma reta aqui, isso vai corresponder a mais ou menos 5% da quantidade de gases totais que tem na atmosfera. Então, acompanhe os exercícios na próxima página. Considerando a composição atmosférica, 1. Não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões de anos. Tá certo, essa foi a idade que surgiu o oxigênio na atmosfera, então não pode ser detectado. 2. As grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Nossa, 0,6 bilhões de anos antes de surgir oxigênio? Se não tem oxigênio, não tem grandes florestas. 3. O ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Primeiro que a gente já sabe que o ser humano surgiu há aproximadamente 200 mil anos, mas, gente, se olhar lá no gráfico, vocês verão que os níveis de gás carbônico, eles estão muito elevados. Não tem como ter ser humano naquela época. Então, apenas a 1 está certa. A questão 11 fala assim: no que se refere à composição em volume da atmosfera terrestre há 2,5 bilhões de anos, pode-se afirmar que o volume de oxigênio era, em valores percentuais, de aproximadamente 5%, que eu chamei a atenção de vocês. Gente, até hoje é baixa essa quantidade. Hoje a gente tem em torno de 20% de gás oxigênio. A maioria é de gás nitrogênio, que corresponde a aproximadamente 70% dos gases atmosféricos. O restante, 9,8% aproximadamente, corresponde a outros gases. A questão 12 quer que a gente compare a produção de energia elétrica a partir de lixo orgânico com os processos conhecidos e utilizados atualmente. Nesse sentido, lembra que quando a gente tem uma matéria orgânica, um lixo orgânico, o normal é realizar a queima, a combustão controlada, liberando biogás. E esse biogás ele é utilizado assim como um gás natural para aquecer as caldeiras em usinas termoelétricas. Então, libera calor e esse calor é utilizado para aquecimento de caldeiras.
Por isso que a questão A está correta. Outra maneira de se utilizar também esse lixo orgânico é realizando a decomposição dessa matéria orgânica a partir da fermentação por bactérias e fungos, tá? Então, os cientistas, eles promovem todo um ambiente ali, imitando ambientes naturais, imitando um lago, imitando condições propícias para que eles fermentem em larga escala e consigam também dessa maneira coletar o biogás. Mas de qualquer uma das formas, a gente tem liberação do biogás gerando calor que aquece turbinas. Então, por isso a questão A está correta. A questão 13 é uma questão que traz para nós na consigna um textinho sobre a origem da vida e contextualiza aqui que o avanço verdadeiramente criativo foi quando um ácido nucleico pôde produzir outro ácido nucleico, que aqui a vida começou. E nós sabemos, né, amores, que a vida começa quando surgem as células. Então, quando o exercício nos questiona o avanço verdadeiramente criativo citado no texto, ele ocorreu em que período? A gente vai procurar o surgimento das células. E as primeiras células, elas estão aqui há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. E é por essa razão que a gente fica com a letra B. A questão 14 inicia com um pensamento. A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Ou seja, considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto e de acordo com o autor, o fim da era do petróleo vai acontecer por quê? Não vai acontecer por causa da redução e esgotamento das reservas de petróleo, de acordo com o autor, não é por falta de petróleo. De acordo com o autor, vai acontecer por desenvolvimento tecnológico e utilização de novas fontes de energia, questão B. Pois a C diz assim, desenvolvimento dos transportes e consequente aumento no consumo de energia. Ué, se a gente desenvolver o transporte e aumentar o consumo de energia, teoricamente a gente utiliza mais petróleo ainda. Ao excesso de produção e consequente desvalorização do barril de petróleo. Isso não vai acontecer e também não é citado pelo autor. E a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Quem dera, né? Então, questão B. A questão 15 fala sobre a fava danta, que é conhecida como falso barbatimão, que é muito explorada tanto pelas pessoas, pelo seu uso medicinal, quanto pelas indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, tá? Pelas suas diversas propriedades. E aí, a questão em si diz que a extração das vagens, ou seja, dos frutos, ela não é prejudicial às árvores, mas aliada à sua coleta, né, e às eventuais pressões de mercado, né, então existe um risco aí que pode prejudicar a renovação natural dessa espécie vegetal. E aí a questão pede para nós uma proposta viável para que essas plantas nativas não corram nenhum risco de extinção. Se a gente introduzir a coleta mecanizada, eu vou continuar extraindo, às vezes com maior facilidade, maior rapidez, e vou piorar a situação. Então aqui eu nem vou terminar de ler. Conservar o solo e aumentar a produtividade dessas plantas? Ué, se eu aumentar a produção delas, não vai impedir a exploração, extrativismo e nem a extinção delas. A questão C, ela está certa, pode ter parecido estranha num primeiro momento, pois ela fala assim, domesticar as espécies. O que significa isso, gente? Ter o controle, saber plantar, saber cuidar, saber recriar essas plantas. Assim a gente introduz elas em viveiros e, posteriormente, elas podem abastecer regiões de novas mudas. A questão C está perfeita. A D fala que devemos proibir a coleta das favas. Eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Nenhuma alternativa ela é viável quando ela entra proibição. A gente tem que ter controle e não proibição. E na E fala para aumentar as atividades econômicas da população de renda dos trabalhadores no geral. Isso é viável? Né? Isso aqui, ó, aumentar a fonte de renda vai me garantir com toda certeza que eu não vou extinguir a fava danta? Então, por essa razão, a questão E também está errada. E para finalizar, a questão 16 fala sobre novos casos de AIDS, que tem aumentado muito, absurdamente nos últimos anos. Fala que a prevenção vem sendo deixada de lado, ou seja, o uso de camisinha tem diminuído.
que os jovens e as pessoas que têm AIDS, muitas não se submetem a nenhum tratamento, então muitas não correm atrás, né, dessa ajuda, desse auxílio, e outras que têm o tratamento, às vezes as drogas nem fazem mais efeito, porque existem as mutações entre o vírus, né? Nesse sentido, né, considerando o enfoque da prevenção, devido ao aumento do número de casos, afirma-se que, primeiro, o sucesso inicial dos coquetéis anti-HIV talvez tenha levado a população a se descuidar e não utilizar medidas de proteção, pois se criou a ideia de que estes remédios sempre funcionam. Perfeito. Quando não existia tratamento de AIDS, né, as pessoas parece que se cuidavam mais. Depois que as pessoas começaram a morrer menos de AIDS, aí parece que a população meio que, tipo assim, esqueceu que existe AIDS, né? E deu, assim, sei lá, Deus dará. Não tô nem aí. Não existe mais AIDS na vida. Então, a 1 contextualiza isso. A 2 fala que os vários tipos de vírus estão tão resistentes que não há nenhum tipo de tratamento eficaz. Existem sim. Obviamente que tem ações diferentes em cada corpo humano, né? Mas o finalzinho dela fala que nem mesmo qualquer medida de prevenção adequada existe. Existe a camisinha, que é super adequado. E a 3 está correta, pois fala que os vírus estão cada vez mais resistentes e para evitar a sua disseminação, os infectados também devem usar camisinhas e não apenas administrar os coquetéis. Perfeita, resposta certa, a letra C. E é isso, meus queridos. Semana que vem nós temos Enem 2003. Um beijo, bons estudos. Deixa o seu like, manda para os amigos, comenta aí, curte se você gostou e deixa também os seus pedidos para as próximas aulas. Um beijo!